Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Paulo Glinski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, cumprimentar o Gabriel, de maneira especial cumprimentar o vereador eleito Maurício Zimmermann. Seja bem-vindo a essa casa. Boa noite, senhores internautas. Expediente do dia 7/12/2020. Ofício 277/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento 839/2020 de autoria da vereadora Zenici Dreyer. Ofício 278 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento 840/2020 de autoria do edil Coronel Mário Erzinger. Ofício 279/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento 844/2020 de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 280/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento 846/2020 de autoria de toda a edilidade. Ofício 286/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento 828/2020 de autoria do edil Coronel Mário. Comunicação 1387/2020 da Gerência Regional da Caixa Econômica, informando a liberação de recursos para pavimentação. Projeto de Lei 83/2020, que denomina servidão de Alzira Navroski Menichenko, de autoria dos edis Gilmar Sudoski e Célio Galeski. Ofício 280/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de Lei 84/2020, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar para o interesse público com ônus financeiro para o município o imóvel de matrícula 42.611 e da outras providências. Comunicado do vice-prefeito Renato Jardel Gurtinski, encaminhando o termo de renúncia ao mandato que se iniciou em 1/1/2017 e se finda em 31/12/2020, em razão de posse deste como deputado estadual no dia 8/12/2020. Ofícios 284 e 285/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de Lei 86/2020, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no período da pandemia do coronavírus e da outras providências. Projeto de Lei 85/2020, que autoriza o repasse de subvenção social ao Hospital Santa Cruz de Caminhos e adota outras providências. Indicação 140/2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do Detracan, para que seja realizada melhorias na sinalização na esquina das ruas Adão Tisca com Álvaro Soares Machado. Indicação 141/2020, de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhorias com colocação de material nas localidades de Pinheiros e Alto dos Pinheiros.
Era o que continha na ordem do dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil Baiano, depois vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, vereador eleito Maurício Zimmermann, Gabriel, uma boa noite. Eu recebi algumas informações, algumas ligações da localidade de Pinheiros, devido à questão da chuva que ocorreu esse final de semana. Os veículos que precisavam passar naquelas vias de Pinheiro lá estavam com dificuldade. Então, solicitando aqui que a Secretaria da Infraestrutura, de Manutenção, que é a Secretaria de Obras, faça o revestimento com material cascalho ou pedra, se tiver na Serra das Mortes, lá onde eles estavam britando. Sabemos que a pedreira que extrai material na localidade de Rio do Pinho não está em funcionamento, mas há uma cascalheira no distrito de Marcílio Dias, onde está sendo extraído o material e sendo triturado no britador móvel ali. Que seja feito o revestimento com cascalho ou adquirir alguma brita, caso através de licitação das empresas que fornece, para atender aquela comunidade lá que é Pinheiros e Alto dos Pinheiros. Semana passada solicitei melhorias na via pública que vai do alto do frigorífico, sentido a Cerrito, Fartura, Paciência dos Neves, Bonetes, que estava meio complicado. Agora complicou de vez. E agora dá para você trabalhar tranquilo. O secretário atual pode trabalhar tranquilo, já passou as eleições, não é serviço particular, ele pode fazer tranquilo. É só hoje sabemos que tem uma empresa que transporta, que trabalha terceirizado para a prefeitura do município com os caminhões. Então é só ele pedir e colocar na programação aí para que essa empresa puxe esse material aí, pode fazer o trabalho tranquilo, que não vai ter problema nenhum. Então, Alto dos Pinheiros, Pinheiros, Cerrito, Paciência dos Neves, Fartura, Bonetes estão necessitados, e muitas outras mais aí, de fazer a manutenção aí, porque está caótico mesmo. Senhor presidente, seria isso. Obrigado, vereador Gil Baiano. Passo a palavra, então, ao vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa. Gabriel sempre que nos dá a honra e o prestígio da presença. De uma maneira muito especial e carinhosa, cumprimentar o vereador eleito Maurício Zimmermann, se me permite, amigo de longa data, companheiro de partido também. Sei do seu conhecimento e que o senhor vai desempenhar um trabalho muito proeficiente nessa Casa de Leis, por tudo que já construiu na sua história nessa comunidade. Senhor presidente, assunto de interesse dessa Casa de Leis, mas principalmente os moradores da rua Otto Friedrich. Os moradores se organizaram, vieram até essa tribuna, falar sobre uma possibilidade de pavimentação, foi discutido, eles correram atrás. A organização da comunidade é extremamente importante, nós formulamos um requerimento até por cobrança de algumas pessoas, principalmente a dona Sandra, participante do Coral Santa Cecília, da qual sou integrante, também estava me cobrando uma resposta oficial a respeito do projeto. Agradecer sempre ao senhor secretário de Planejamento, João Lindsmaier, pelas prontas respostas, e encaminhou a seguinte resposta com relação à solicitação do requerimento 846/2020. Nos nossos cordiais cumprimentos, vimos
através deste, em atenção ao requerimento 846/2020, qual solicita se existe previsão para a conclusão da confecção do projeto executivo da pavimentação da Rua Otto Friedrich, trecho compreendido entre as ruas Roberto Euck e Álvaro Soares Machado, bem como previsão para as próximas etapas, conforme que o projeto executivo já está concluído e orçado, sendo uma extensão de 651,28 metros, no valor de R$ 1.424.944,68. O projeto está pronto, agora cabe ao Poder Executivo ir atrás dos recursos para viabilizar esse sonho antigo dos moradores da Rua Otto Friedrich. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Gabriel, que se faz presente. Meu cumprimento também ao nosso vereador Maurício Zimmermann. Dá um abraço no seu pai, no Marcos, meu amigo de muitos anos. Internautas, boa noite a todos. Eu quero só me referir a uma indicação que eu fiz, que é com relação à rua Adão Tisca, no cruzamento com a Álvaro Soares Machado, para que seja feito uma revitalização na sinalização naquele local. Agora, com a nova parte que foi feito a contribuição de melhorias, entrando para dentro da Lavra Sul, algumas pessoas, alguns veículos estão saindo de lá em direção reta, em alta velocidade. E antes que cause algum acidente mais grave, que seja tomada algumas providências. Sei também que aquela via ainda não está concluída e o município ainda não a recebeu. Mas talvez colocar lá alguns obstáculos para que as pessoas, quando chegarem ali, tenham que reduzir a velocidade para passar, porque depois da via entregue ao município, possa então, daí, de fato, ser sinalizado da maneira correta que precisa ser feito. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vilmar. Continua aberta a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, eu estava ouvindo o vereador Gil Baiano falar das estradas do interior e nós não estávamos acostumados com tantos dias de chuva, isso é verdade. Eu até nem sei, vereador Paulo Glinski, quando que num período de 10 dias, num período como esse, em 10 dias, choveu tanto ao longo, acho que desses 4, 5 anos que se passaram, acho que não ocorreu. Por que faço essa manifestação? Para demonstrar que não é fácil cuidar das estradas do interior ou de qualquer estrada, vereador Gil Baiano. Eu me admira quem tem a intenção de ser secretário de obras. Eu não sei quem será do próximo governo, mas eu me admiro quem já passou por lá e quem está lá hoje, que é o Luizinho, e quem vai vir, porque realmente é uma situação muito complicada. Estrada se arruma hoje e amanhã basta cair, como caiu nesses últimos dias. Eu estava conversando com o pessoal lá do Sítio das Correias, vereador Gil Baiano. Nesse último dia choveram 120 milímetros. É muita chuva. Aonde é estrada como essa de Alto dos Pinheiros, acaba causando encalhador. Quando é como as estradas do Sítio das Correias, que é serra, e aí é um terreno firme, acaba causando valeta, que não tem carro que ultrapasse, que ultrapasse não, que consiga transitar naquelas vias. A minha manifestação é essa: o que fazer para conseguir ter estradas boas o tempo todo? É muito difícil. Vereador Vilmar, o senhor que, assim como o vereador Maurício, que estarão nessa casa no ano que vem, vereador Gil Baiano, vão ter, eu espero que tenham aquilo que teve esse governo, esse mandato, né, primeiro de apoio para a Secretaria de Obras, como nunca teve em outros governos. Isso é real. Nunca teve em outros governos.
mas que também tem a bênção do céu de ter bastante dias de chuva, sem chuva, melhor dizendo, porque senão não tem quem consiga aguentar cuidar dessas estradas. Por quê? Porque basta 2, 3 dias, o vereador Maurício sabe disso, transita pelo interior do nosso município quase todo o tempo, dada ao trabalho que o senhor desenvolve, o senhor sabe que não tem como cuidar. Então, vereador Gil Baiano, eu quero aqui, nesses dias que me restam de mandato, primeiro elogiar todos que passaram pelaquela Secretaria de Obras, pelo que já fizeram, principalmente nesse mandato. Vossa Excelência esteve lá na grande maioria do tempo, fazendo um excelente trabalho. Os demais secretários que estiveram depois do senhor, e o Luizinho que aí está, continua fazendo trabalho, e há que se dizer que era incomum ver, depois de uma eleição, as máquinas trabalhando. Felizmente, nesse momento, é o que a gente tem visto quase todos os dias, e mesmo tendo problemas, como Vossa Excelência já falou, vereador Gil Baiano, que a pedreira do Rio do Pinho, que é a nossa maior fonte de material, está fechada, considerando que a Serra das Mortes também não está britando, e felizmente, por uma ação, o vereador Paulinho, do deputado Cobalcini, posso estar aqui equivocado, mas é que foi possível a liberação das cascalheiras e que trouxe uma possibilidade do prefeito, do Poder Executivo, atender a comunidade de uma maneira mais fácil, mais barata, mais rápida também. Então, só faço essa manifestação para dizer o seguinte: já teve pior, e a minha esperança, e eu não sei se Vossa Excelência vai assumir a Secretaria de Obras, mas se o senhor fosse, eu queria desejar ao senhor que não tivesse 10 dias de chuva, porque não há quem aguente 10 dias de chuva. Até o melhor secretário que tiver, o melhor prefeito que for, não consegue aguentar, porque as estradas, infelizmente, não suportam quantidade de chuvas, mesmo com as melhorias que já receberam, e não haverá secretário ou prefeito que consiga mantê-las em condições de trânsito o tempo todo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não há mais inscrições, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há inscrição, senhor presidente. Passamos então à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, solicito incluir na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 085/2020, que autoriza repasse de subvenção social ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Esse projeto trata com relação à compra do tomógrafo. É um rateio realizado entre os municípios da nossa região, e o município de Canoinhas tem a sua participação, que inclusive é a maior participação, e se nós pudéssemos, então, incluir na ordem do dia para a primeira votação no dia de hoje. E também o projeto de lei 086/2020, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no período da pandemia do coronavírus, Covid-19 e da outras providências, que também nós estamos com a central da Covid superlotada, com muitos atendimentos, e precisa ser formada uma nova equipe para dar esse atendimento à nossa população. Se o senhor puder colocar em deliberação desse plenário, para que nós possamos, então, incluir e votar em primeira votação no dia de hoje, a gente agradece. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, vereador Vilmar. Antes de colocar em deliberação, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar e parabenizar o vereador eleito Maurício Zimmermann. Sinta-se em casa, né? Cumprimentar o Gabriel, funcionários da casa e internautas. Agora sim, coloco então em discussão para a deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 085 de 2020 e 086. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Sendo assim, ficam incluídos para a primeira votação os projetos de lei número 085 de 2020 e também o 086 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 080 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Senhor presidente, queria solicitar minha abstenção da votação. Ok. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 080 de 2020, com 8 votos favoráveis e uma abstenção. Em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 056 de 2020, que denomina a via pública de Eunice Dalla Barba FUC. Está em discussão. Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Glinski. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 056 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 068 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. O projeto de lei estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Canoinhas para o exercício de 2021. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 068 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 074 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2021. O projeto de lei dispõe sobre o orçamento geral do município de Canoinhas para o exercício financeiro de 2021, estimando receita e fixando despesa em 186 milhões e 73.879 reais e 62 centavos. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, o Gabriel, saudar o vereador eleito Maurício, desejar sucesso na legislatura. Senhor presidente, só para fazer um comentário, essa questão do projeto que, tanto do anterior, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, quanto essa que estima receita e fixa despesa, ele veio para a Câmara e, embora a gente está no final da legislatura, a gente fez um estudo bastante rigoroso em termos de comissão, foi submetido ao setor contábil e setor jurídico da Câmara, e essa questão talvez de ser um pouco imprevisível a concretização ou não de receita ano que vem, em razão até da crise que a gente está vivendo, em razão da pandemia, mas o projeto ele foi elaborado pelo Executivo, veio para a Câmara, recebeu as modificações que precisava receber, e ele foi feito de uma forma extremamente prudente e correta pelos atuais vereadores, assim como nós fizemos no ano passado e no ano retrasado. Eu faço a colocação porque algumas pessoas às vezes indagam, não, mas agora o pessoal está saindo e está aprovando já uma legislação para o ano que vem, a questão orçamentária, sim, a regra tem que aprovar no ano anterior.
mas essa Câmara, responsável como foi em todas as votações que participou, preocupada como sempre foi nas comissões de se inteirar dos processos, dos projetos, poder fazer as modificações que precisavam, enfim, saber aquilo que estava votando, essa Câmara agiu da mesma maneira. E por essa razão, o voto no projeto anterior foi silencioso, porque entre nós aqui, já discutimos, debatemos nas comissões e estamos plenamente inteirados do projeto. Mas eu queria deixar esse detalhe para a população, que os projetos foram profundamente estudados e são aprovados dentro da realidade que a gente tem hoje, estimando uma receita para o ano que vem. Vai ter uma modificação ano que vem em termos de arrecadação, vai ter uma necessidade de mudança de orçamento, vai ter a nova Câmara, que vai poder fazer anulação, fazer complementação, fazer suplementação, enfim, como a gente fez várias vezes ao longo das últimas legislaturas, em razão que hoje é uma previsão. E lá adiante ela se concretiza da exata forma ou com alguma diferença, e aí vem para a Câmara faz essa complementação. Mas dentro da realidade possível de previsão que nós temos hoje, o projeto está correto e foi extremamente e profundamente analisado pela Câmara antes do voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo, pelas considerações. Muito importante a gente esclarecer para a comunidade, né, como é que funciona aqui o trâmite da casa. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 074 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 081 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. da mesma forma, vou pedir minha abstenção. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, apenas da mesma forma que o vereador Paulo Gomes que se manifestou com relação ao projeto, para deixar mais claro, e aproveitando aqui a presença do vereador eleito Maurício, e também a vereadora Silmara está acompanhando a sessão de maneira online, vereadora eleita, nós votamos, senhor presidente, o projeto de lei 80 de 2020, que concede alvará provisório de táxi em segunda votação. E ela me perguntava agora qual que é o encaminhamento próximo. Isso é importante dizer, vereador Maurício, porque o que a gente fez com aquele projeto que foi em segunda, agora nós estamos votando em primeira, projeto de lei 81. Nós aprovamos o projeto, é encaminhado um ofício para o prefeito, que acaba vetando por ser provisório, é de praxe nessa casa. O prefeito tem um prazo para manifestação, e em caso de veto, retorna para essa casa, que vai ocorrer, e depois vai para uma votação do veto por essa casa, que, se mantido o veto, o projeto não tem nenhuma aplicabilidade, né, de lei, mas normalmente é mantido o veto, é derrubado o veto, desculpe, né, e passa a ter a vigência da lei. Mas isso tudo, um projeto como esse, até a finalização dele, vai ainda, esse projeto de lei número 80, vai pelo menos um mês. Isso tudo, se o prefeito que encaminhar nos próximos dias para essa casa. Senão, vai ficar para o ano que vem, né, para que realmente se cumpra o rito necessário para que se tenha a lei. Esse projeto de lei que nós estamos votando agora, 81, certamente ficará para a próxima legislatura, para a votação do veto, e aí se tornar lei. Então, é importante também, e eu estou fazendo essa explicação porque a vereadora Silmara está nos assistindo, para que ela possa dar a resposta, embora, vereador, o projeto de lei 81 de vossa autoria, mas ela havia pedido para o senhor, né, para que apresentasse esse projeto de lei, então, para que ela possa dar um retorno para a parte interessada com relação a esse projeto de lei. Sou favorável ao projeto de lei, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 081 de 2020, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Em primeira votação.
Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 085 de 2020, que autoriza o repasse de subvenção social ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Repasse no valor de R$ 483.208,23. Está em discussão. Palavra a vereadora Zenessi Dreyer. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor Maurício, plenária que nos acompanha, internautas, assessores da casa. Eu gostaria de parabenizar os prefeitos da nossa região pela resolutividade nessa questão do tomógrafo. Amplamente discutido nessa Casa de Leis, é uma demanda essencial, um serviço essencial de saúde, tanto para urgência e emergência, quanto para esclarecimentos de diagnósticos. Então, foi optado pelo rateio, conforme nós conversamos já na sessão passada, de uso da região, esse tomógrafo, e a proposta, então, é adquirir um equipamento novo. E aí, todos os prefeitos unidos nessa causa, com certeza, fortalece a região. Então, gostaria de parabenizar os prefeitos por essa iniciativa da aquisição de um novo equipamento, até porque a manutenção do equipamento é de alto custo, né? Sabemos que demora um pouquinho para a aquisição e instalação. Pedimos a compreensão da população, porque a proposta é a melhor possível para atender o quanto antes a população, mas que de imediato, então, nossa população canoinhense e dos municípios vizinhos permanece indo até Mafra, porque Mafra tem o equipamento SUS e oferece o serviço pelo SUS para a comunidade. Mas os prefeitos estão de parabéns pela iniciativa e disponibilidade desse recurso para resolver o quanto antes essa questão aí do tomógrafo para a região. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 085 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 086 de 2020, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no período de pandemia do coronavírus, Covid-19, e dá outras providências. 2 cargos de enfermeiro e 4 cargos de técnicos em enfermagem, pelo período de 60 dias, prorrogável por igual período. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Zenessi Dreyer. Senhor presidente, nós analisamos esse projeto de lei amplamente debatido na comissão também, por conta da demanda que aumentou bastante no centro de referência Covid, né, do município de Canoinhas. Nós temos que também esclarecer à população que profissionais de saúde também adoecem e que o serviço ele fica desfalcado por conta disso também. Profissionais de saúde também têm seus direitos e eles acabam adoecendo por conta do seu trabalho, por conta da exposição diária. E clamar à população, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros e enfermeiras, que participem desses processos seletivos para contribuir nesse atendimento exclusivo de referência ao Covid-19. Porque existem os demais serviços, os serviços de atenção básica, os serviços da policlínica, especialidades, os serviços de saúde mental, os demais serviços, eles também não podem parar. Então, a necessidade de profissionais exclusivos para o atendimento no centro de referência Covid, ele faz toda a diferença para a rede de serviços SUS, porque a atenção básica precisa continuar com as vacinas, com os atendimentos de urgência no âmbito dos bairros, né? E aí, se começar a remanejar esses profissionais destes serviços para o centro de referência Covid, acaba expondo os demais profissionais e fragilizando os serviços que também são essenciais à população, porque as outras doenças continuam. Então, clamar para a população, para os profissionais participarem desse processo seletivo, se colocar à disposição para garantir esse atendimento 24 horas por dia, porque a demanda aumentou bastante, todos estão acompanhando, estamos mais uma vez
né, no estágio gravíssimo no nosso Planalto Norte, e nós precisamos o quanto antes enfrentar o Covid-19 com ações estratégicas, mas especialmente protegendo também os nossos trabalhadores da saúde. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Palavra, vereador Vilmar Sudoski. Só quero concluir a fala da vereadora Zenici com relação ao teste seletivo. Parece que nós temos um que está em vigência ainda, sabe? Eu acho que vai ser tentado, para ser rápido e ágil, aproveitado o que está em vigência ainda, sabe? Então, acredito que seja por aí. Mas muito bem colocado a sua linha de raciocínio, em função de que os técnicos, enfermeiros e médicos também adoecem, né? A dificuldade, muitas vezes, de encontrar profissionais para compor e repor essas peças nos lugares onde se trabalha com o Covid, então há uma dificuldade também, né? Veja o hospital, esses dias vi o presidente Reinaldo dizendo a dificuldade de repor os seus colaboradores, as enfermeiras, as técnicas, lá no próprio hospital, e na ala Covid não é diferente essa dificuldade também. Então, a importância de que as pessoas que têm essa condição e têm saúde para participarem, que, por favor, se coloquem à disposição para contribuir neste momento aí de quase uma calamidade, né? Então, só fazer essa colocação. E também, não falei no projeto anterior, senhor presidente, mas também agradecer aos demais prefeitos que entraram nesse rateio, né, para colaborar dentro do tomógrafo, da compra desse tomógrafo, que é tão importante e tão necessário no nosso dia a dia para toda a nossa região. Então, que os prefeitos que, dentro do rateio, cada um com a sua parte, né, todos os municípios da nossa região, e que são Iriniópolis, Major Vieira, Canoinhas, Três Barras e Bela Vista, né? São esses 5 municípios que estão participando desse rateio aí. Então, agradecer os prefeitos e a população dessa região que está contribuindo para que nós possamos adquirir o nosso tomógrafo novamente para a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, Qual a palavra? só observando aqui, logicamente que a gente agradece, nós aqui de Canoinhas agradecemos a atitude dos demais prefeitos, mas nada mais do que um dever também de todos eles, porque os munícipes desses municípios aí, os pacientes, fazem uso. Então, a gente parabeniza pela parceria, mas mais do que uma obrigação dos municípios ser parceiro aqui de Canoinhas, aqui, junto com o hospital, porque será atendido todos eles, não somente os de Canoinhas. Então, lógico, parabéns pela atitude, mas isso é um dever dos prefeitos que fazem parte aí desse aparelho aqui que os pacientes usam, né? Então, só para deixar claro que não é somente um favor deles, mas é um dever mesmo, uma obrigação desse parceiro mesmo. Continua em discussão. Palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, só uma verificada na justificativa aqui do projeto, acho que é importante dar ciência para a comunidade que o custo total do aparelho corresponde ao montante de R$ 862.950, e diante do número de habitantes do município de Canoinhas, concluiu-se que este arcará com o valor de R$ 8,90 per capita. Assim como o município de Canoinhas, a contribuição no valor de R$ 483 mil. Acho que essa é uma informação importante para repassar para a nossa comunidade. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, também é importante ressaltar a liderança do prefeito Beto Passos, porque juntar todos os prefeitos, vereador Gilbaiano, Vossa Excelência acabou de afirmar que é uma obrigação dos gestores, até porque será utilizado por todos os munícipes, né, dos 5 municípios que Vossa Excelência citou, mas é preciso que alguém tome a frente, né, consiga também ter um poder de convencimento para que realmente seja feita a coisa. Nós estamos falando de R$ 860 mil, nós estamos votando dotação orçamentária, vereador Paulinho Basílio, isso? Mas são quase R$ 1 milhão, né, que vai ser
dos cofres públicos, que será rateado pela per capita, né, de cada município, mas é importante isso, tem que ter uma liderança forte para que isso realmente ocorra. Então, está de parabéns o prefeito por essa iniciativa, que é aquilo que nós falamos aquele dia, nós temos urgência nessa situação. Até porque eu conversava hoje com o chefe do transporte, vereador Paulo Gniski, e eles estão preocupados porque a todo momento estão se deslocando até Mafra para fazer esses exames, e aí estão correndo risco na estrada, aumenta o custo do município, e a preocupação minha é a seguinte: hoje nós estamos votando aqui, amanhã a gente já resolve essa situação, mas e os outros municípios? Porque o Hospital Santa Cruz, que vai fazer a aquisição, salvo eu esteja enganado, ela, para poder fazer essa aquisição, ela tem que ter o total na sua conta. Porque se o município aportar os 500 mil, quase que é o a parte que nos cabe, vereador Vilmar, se não tiver o restante também, a coisa não vai acontecer. Então, é importante que todos os prefeitos que precisem de fazer dessa forma aqui, questão de dotação orçamentária, questão de convênio com o próprio Hospital Santa Cruz, porque quem vai adquirir é o hospital, né, vereador Paulo Gniski? É preciso que isso ocorra também com urgência nas demais câmaras, para que se resolva essa situação o quanto antes, sem contar que ainda cabe também ao próprio hospital a desinstalação daquele equipamento que já hoje está lá como inservível, e adequação para receber esse equipamento que virá em seguida. Então, tudo isso precisa ser, como é um trabalho feito a muitas mãos, mas que se dê agilidade, porque nós estamos trabalhando com algo de extrema importância, que é a vida, né? Com relação ao projeto anterior, de que se tratava da questão do teste seletivo, eu até ia fazer um requerimento no final, mas acho que era importante nós sabermos se ele está em vigência ou se vai fazer um novo teste. Essa informação é importante, vereador Vilmar, porque para agilizar todo esse processo ali, né? Porque se nós formos fazer todo o processo legal, mesmo que nesse momento algumas etapas elas podem ser puladas, mas demanda de um tempo. Então, não sei se a vereadora Zenesi, que tem acesso à Secretaria de Saúde, nos informar realmente se nós vamos poder fazer uso do processo que já está em vigência, ou se teríamos que fazer um novo processo para a contratação lá dos profissionais que nós já aprovamos em primeira votação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio. Na verdade, o projeto que está em discussão é justamente esse. O que foi aprovado foi o do tomógrafo. Vereador Vilmar, com a palavra. Só confirmando, a secretária Kátia falou que está em vigência, sim, e o doutor Eduardo também falou que está em vigência. Ok, resolvido aí. Pelo menos nós sabemos, vereadora Zenesi, que não há essa necessidade, né? Porque até se for para chamar todo o processo, achar alguém interessado, nós sabemos que há. Quem não está precisando de emprego, né? Mas isso, pelo menos, nos deixa mais tranquilos de que, assim que essa casa aprovar em segunda votação, caminhar para o prefeito sancionar, já pode ser chamada a qualquer momento, porque a senhora falava algo com relação, por exemplo, que ocorreu nas unidades básicas no interior, vereador Gilbaiano. Muitas ficaram desassistidas porque foi trazido profissionais que cuidavam lá para vir tratar do Covid, né? Cuidaram de um lado e descuidaram do outro. Ainda bem que, pelo menos agora, está tendo essa visão de que precisa cuidar de todo mundo. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei número 086 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 086 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 7 de dezembro de 2020. Requerimento número 874 de 2020, de autoria do Edil Célio Galeski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando a continuidade da pavimentação da rua Bento de Lima,
da Rua Nazir Cordeiro até a Avenida Júlio Budante Neto. Coloco em discussão o requerimento número 874 de 2020. Senhor presidente, eu sei que pedir ninguém cobra pelo pedido, mas o que nós estamos fazendo nesse momento, senhor presidente, é que essa via que há muito tempo já esperava-se a sua pavimentação e que felizmente agora deu-se início a essa obra, e ela faz uma importante ligação porque é o corredor, né, da lotação, né, que ela vem pela Rua Nazir Cordeiro, vai até Bento de Lima, Adolfo Badgen e segue em diante. Uma via importante do Campo da Água Verde e que, graças ao senhor prefeito, a todas ao empenho, né, do executivo, está sendo pavimentada. Mas ainda tem 2 quadras da Nazir Cordeiro, Teodoro Miuk até Júlio Budante Neto, são 2 quadras. E quem está fazendo 3, 4 quadras, vereador Paulo Glinski, não custa pedir mais 2. Então, como está se findando esse mandato, e eu sei que o vereador Vilmar vai continuar defendendo o nosso querido Campo da Água Verde, mas eu quero deixar aqui esse meu pedido, já conversei com o senhor prefeito municipal, Biluca, o senhor que mora nessa rua, né, o senhor sabe que talvez a gente tenha dificuldade já no início do ano que vem, mas que não pare ali na Nazir Cordeiro e que seja concluída até a Júlio Budante Neto, porque é mais uma rua de extrema importância do Campo da Água Verde. Então, nesse sentido é que eu faço esse requerimento solicitando empenho do Executivo para buscar recursos, e nós sabemos que a gente está com uma expectativa muito grande para o próximo governo, e principalmente por parte do governo do Estado, e sabedores agora que o vice-prefeito Renato Pique assume amanhã, ex-vice-prefeito, né, porque agora já é ex-vice-prefeito, ou vice-prefeito eleito, assume aí na Assembleia Legislativa e está indo buscar recursos. O vereador Coronel Mário, imagino que no final da sessão Vossa Excelência deve se referir, por se tratar do vice-prefeito do seu partido, mas está indo buscar recursos, e conversava com ele já dessa possibilidade. É claro que ele terá pouco menos de um mês, mas conhecendo o vereador Paulo Guedes, que nós sabemos que certamente o deputado Renato Pique vai se empenhar para trazer recursos. E aí, como sempre, papel nosso pedir, e a gente já tem feito esse pedido também ao prefeito e ao deputado Renato Pique, para que nos auxilie, e por ser seu padrinho, Biluca, quem sabe ele possa lhe dar de presente essas 2 quadras que faltam. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 874 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 874 de 2020, de autoria do vereador Célio Galeski. Requerimento número 875 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, solicitando a revitalização da estrada do Salto da Água Verde, primeira bifurcação depois do campo do Bruno Sudoski, aproximadamente 1.500 metros, com 11 proprietários, sendo alguns moradores e outros com lavouras, sendo Marcos Antônio Gurginski, Gilson Nazaro, Haroldo Sudoski, Elcio Gapski, Vilmar Vardensky, Odenir Vardensky, Nivaldo Vardensky, Francisco Maieski, Renato Gurginski, Eloir Vardensky e Luiz Sudoski. Coloco em discussão o requerimento número 875 de 2020. Senhor presidente. A palavra. Só tecer um comentário sobre esse requerimento, ele está bem explicado já, mas por se tratar de uma estrada menor, não é uma estrada de passagem, mas é uma estrada importante, porque alguns residem ali e outros
tem suas lavouras de fumo e outras lavouras naquela região. Então, a importância de revitalizar essa estrada, com patrola, com material, e dar condições do ir e vir, tanto dos agricultores, como também dos que residem naquela estrada. Então, é nesse sentido que foi feito o requerimento, e ali o requerimento já traz até o nome das pessoas que têm suas propriedades ali, para justificar melhor a importância desses 1.500 metros que precisam ser revitalizados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 875 de 2020. Requerimento número 876 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando que determine em caráter de urgência a elaboração de lei que autorize a antecipação de pagamento de parte dos valores a título de contratações de transporte escolar durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Estamos vivendo um momento histórico muito diferenciado em face da pandemia do novo coronavírus, cujos reflexos transcendem a saúde pública e afetam a sociedade como um todo. Nesse cenário, todos os entes federados estão adotando diversas medidas de proteção e enfrentamento ao novo coronavírus, que vão desde simples recomendações de higiene e proteção até o fechamento de atividades não essenciais. Mesmo assim, o impacto da pandemia está ocasionando prejuízos econômicos, sociais e humanos que exigem a mobilização de imensos esforços para o restabelecimento da situação de normalidade. No conjunto das ações destinadas à garantia do direito à educação, o município também disponibiliza transporte escolar aos estudantes da rede pública municipal. Ocorre que, a partir da suspensão das aulas nas escolas municipais, determinada pelo poder público, no conjunto das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, a regra geral seria a correspondente suspensão dos pagamentos. No entanto, essa atitude está ocasionando uma queda radical no faturamento dos prestadores de serviços, cuja recuperação certamente será muito difícil, podendo inclusive provocar a quebra de várias pequenas empresas. Nesse contexto, e tendo presente que o segmento do transporte também é essencial à educação, a alternativa mais viável que se apresenta é a antecipação em caráter excepcional dos pagamentos do transporte escolar até o máximo de 50% do valor mensal de cada contrato, com posterior compensação quando da retomada dos serviços. Tudo isso visando evitar um problema ainda maior à administração pública e à sociedade. A pandemia atingiu em cheio as famílias dos profissionais autônomos que realizam transporte escolar. Observe ainda que IPVA, empréstimos, impostos, taxas, contribuições, despesas administrativas, entre outras, continuam todas vencendo regularmente. Coloco em discussão o requerimento número 876 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Norma Pereira. Cumprimentar o senhor presidente, as nobres colegas vereadoras, os nobres colegas vereadores, um cumprimento especial ao nosso vereador eleito Maurício. Seja muito bem-vindo e desejar sucesso, muita sorte, que você tenha luz, sabedoria para conduzir os seus trabalhos, né, dentro da expectativa da nossa população. Cumprimentar o Gabriel, o Biluca, os colaboradores da casa. Senhor presidente, na verdade, eu fiz o requerimento e já elaborei uma justificativa para o nosso prefeito elaborar um projeto de lei, porque se nós pensarmos, as atividades que estão sendo ceifadas de se desenvolver, elas estão tendo um prejuízo imenso. As que são de serviços essenciais continuam trabalhando normalmente e regularmente. Quando a gente vê aí que algumas empresas, alguns tipos de empresas têm o trabalho reduzido, outras estão impedidas de trabalhar e outras continuam trabalhando normalmente, nós estamos tendo um tratamento até diferenciado para as pessoas. Estamos protegendo as pessoas do Covid e nós estamos
complicando a vida econômica de muitas famílias, e enfim. E todas essas taxas, elas continuam regulares. Há pessoas que não sabem se suspende o alvará ou não. O problema é que, se ela suspender o alvará, todas as outras partes legais ela tem que informar normal para o fisco. E o contador cobra para fazer isso, para fazer DIRF, DCTF, declaração de imposto de renda pessoa física ou jurídica, o que você tem uma empresa, mesmo que ela não faturou, você é obrigado a fazer todas as obrigações acessórias, independente de ter produzido ou não, independente de ter alvará ou não. E a gente vê aí que as empresas de transportes foram as mais penalizadas. E até eu fiz um requerimento questionando o poder público que medidas que estavam sendo adotadas, eu fiz em setembro, se não me falha a memória, e não veio a resposta, que medidas que estão sendo adotadas exatamente para a gente cuidar da parte econômica dessas atividades que estão sendo altamente prejudicadas com a pandemia. E na questão dos nossos que transportam os alunos, eles fizeram investimento. Muitos deles têm prestações para pagar. 2 meses de prestação foram prorrogadas. Fala-se em prorrogar mais um ano, mas não há nada certo. Tem pessoas desesperadas. E muitos municípios, eu pesquisei esse final de semana na internet, muitos municípios fizeram isso, inclusive municípios vizinhos nossos aqui, estão antecipando 30%, 40% ou 50% dos contratos para que eles tenham condições de levar a sua vida à frente, e a hora que a pandemia terminar e que os alunos possam voltar para a escola, que eles tenham condições de transportar os nossos alunos dentro daquilo que a legislação exige. Tem a ANTT, uma série de regras que eles precisam cumprir, uma série de taxas que eles precisam pagar, e como é que eles vão fazer se eles não conseguiram trabalhar durante um ano. Então, esse seria o meu requerimento ao senhor prefeito, e eu peço a aprovação dos nobres edis. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Norma. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras veredoras e senhores vereadores, inicialmente parabenizar a vereadora Norma pelo requerimento e fazer algumas colocações. Quando iniciou essa questão da pandemia no mês de março, aí, com suspensão de algumas atividades e principalmente da questão da não ocorrência de aula, ninguém sabia quanto ia durar, né? Até havia uma previsão que, de repente, pudesse normalizar no mês de agosto, setembro, e a coisa tomou um corpo, e hoje nós estamos em dezembro e a gente não sabe quando vai normalizar. Não tem ninguém hoje que possa dizer não. Em fevereiro, março, abril, maio, enfim. O que acontece com a situação desse transporte de alunos? É uma coisa também deixar claro, não sei se a vereadora Norma falou nesse sentido, mas eu gostaria de deixar claro. Existem os que transportam para o município e existem aqueles que fazem os transportes particulares. Nós não temos o poder aqui de legislar ou de criar uma remuneração para aqueles que não fazem o transporte para o município. O que a gente está falando, vereador Norma, até o requerimento seu, ele tem a justificativa dele, foi pesquisada e buscada num projeto de lei do município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Literalmente, o requerimento é a justificativa que o prefeito de Farroupilha colocou no projeto de lei que ele mandou em julho, autorizando antecipar os valores contratados, porque nós temos aqui proprietários de vans ou de empresas que eles contrataram o transporte de aluno, e esse transporte não está acontecendo porque não tem a aula. E como é que faz? Você recebe pelo serviço que você presta. Então, alguns municípios, como Vossa Excelência colocou muito bem, eles estão arrumando a alternativa de antecipar um percentual de pagamento para lá na frente, quando normalizar o transporte de alunos, poder fazer um desconto daquele valor que foi antecipado. Quer dizer, permitir que essas pessoas consigam sobreviver agora nesse momento de dificuldade, pagando financiamento de van, muitos deles, enfim, mantendo suas despesas, e lá adiante, quando retomar, desconta esse valor que foi antecipado agora. Como eu disse, não se sabe quando vai retomar, mas quando retomar vai ter que ter o serviço. Aí você retoma as aulas e não tem o veículo para transportar o aluno, porque aquele dono de van lá faliu, quebrou, teve que vender a van,
que inclusive não consegue agora. Muitos deles estão pensando seriamente em vender, mas quem que vai comprar uma van de transporte de alunos agora nesse momento, Maurício? Quem que vai comprar agora no momento desse? Então, a possibilidade que existe, que alguns municípios estão fazendo, é criar um mecanismo legal para antecipar esse valor contratual e lá adiante fazer o desconto daquilo que foi antecipado. Bom, atende uma parte, né, dos que estão sendo vítimas. Aqueles que estão transportando, por exemplo, quem transportava daqui para Porto União alunos para a universidade que não tá tendo, como é que fica, né? Aí eu já não conseguiria ver hoje, nesse momento, uma alternativa, mas também precisaria ser pensado, né? Alguns ainda que conciliam durante o dia, transporta aluno da rede municipal, à noite transporta aluno para as universidades ou para outras situações, ele até conseguiria, quem sabe, com esse nosso auxílio se manter. Mas é uma situação muito difícil mesmo e é um assunto que tem que ser estudado, porque já se passaram vários meses, a dificuldade é grande, as contas estão chegando, esse pessoal tem família, como Vossa Excelência coloca, tem o IPVA, tem outras situações, né? Não é algo pura e simplesmente que possa deixar de ser pago, né? Se você tiver um veículo com a documentação atrasada, daqui a uns dias vai rodar, ele vai ser apreendido, vai gerar mais despesa ainda. Então, eu queria parabenizar pelo requerimento, pedir para Vossa Excelência, quem sabe se nós pudéssemos assinar todos, né? E sugerir, então, que essa legislação de farroupilha, quem sabe o município de Canoinhas pudesse analisar, ver se aplicaria ela e mandaria um projeto para nós no sentido parecido com aquele. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Continua em discussão. Senhor presidente, só quando o vereador Paulo Gnes se manifestava, eu fiquei imaginando com relação à licitação, né, se ela for feita anual, daí como é que fica você antecipar se alguém venceu a licitação, daí você vai antecipar para alguém que vai disputar a licitação? Como é que fica essa? É uma situação a se pensar também, vereador Paulo Gnes, porque ou prorroga-se a licitação, qual que é o mecanismo que vai ser usado? Porque imagina que eu tenho lá uma Kombi, me anteciparam, mas a minha licitação termina em março, e eu perco a licitação, e aí? Como é que o município vai reaver? Todo esse mecanismo aí tem que ser pensado muito, porque senão vai trazer problema para o próprio gestor, né, para quem autorizou essa antecipação. Então, é uma discussão bem ampla que tem que ser feita, e não é a toque de caixa aí, porque senão vai ter problema no futuro. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Eu, na verdade, eu trouxe isso de outro município, não foi de Farroupilha, porque tem municípios que, inclusive, estão remunerando 30% dos contratos ao mês para tirar o custo dos serviços. E isso estão fazendo já desde julho, porque o próprio Ministério da Educação, assim, abriu uma janela para que isso pudesse acontecer. E, na verdade, seriam só com os contratos do município com as vans. Os que são particulares, os que transportam para fora do município, eu não considerei, porque tudo que eu pesquisei, a matéria é muito complexa e ela é muito ampla, e há posicionamentos muito divergentes, inclusive com participação do PROCON e do Ministério Público. Mas eu particularmente, eu acho que essa categoria de profissionais, elas precisam ser respeitados, sim. Muitos deles não conseguiram nem sequer o auxílio emergencial. A maioria deles não conseguiram o auxílio emergencial por possuir veículo e etc. e tal, ter a empresa, enfim. E eu acredito que tudo que o município tinha contratado, de fato, alguma coisa ele teria que fazer, porque ao menos 30% ele teria para tirar o custo dele, por ter aquele contrato com o município, que seria o custo, os custos, enfim, os administrativos, os operacionais, os dos impostos e etc. e tal. Então, ele fez um contrato, porque ele visualizou um contrato durante um ano, né? Então, seria mais do que justo que esses transportadores que tinham contrato com o município, que eles tivessem alguma remuneração. E há a possibilidade de se estudar, sim, porque vários municípios fizeram isso, inclusive aqui, municípios vizinhos nossos, como eu falei. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento número 876 de 2020. Requerimentos número 877, 878, 879, 880 e 881 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoiense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elizabeth Antocheski do Nascimento, do senhor Firmino Massaneiro, da senhora Anita Massaneiro, do senhor Paulo Eduardo Rocha Faria e da senhora Matilde Ivaniski Freitag. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa difere automaticamente, mas, se me permitem, gostaria de, em nome dos colegas, em nome do Poder Legislativo, qual o doutor Paulo Faria foi presidente por 2 vezes, também nosso ex-prefeito, né? Desejar aqui à família Faria que achem força, né, para superar uma perda desse tamanho. Tive o privilégio de conviver muito com o Dr. Paulo, né, um homem de uma educação inigualável, né, um ser humano que sempre estava disposto a ajudar a todos, né. Aprendi muito com ele, né, com toda a sua família, e infelizmente é mais um conhecido, mais um amigo que é vítima da Covid-19. Mas a gente não poderia deixar de aqui qualificar o Dr. Paulo, né, com a pessoa maravilhosa que foi. Muitas pessoas, né, quem estudou no Colégio Agrícola, várias pessoas, né, se referiam a ele como um pai também dentro daquela instituição, porque era um ser humano de muito amor, de muito carinho. Então fica aqui o nosso profundo sentimento a toda a família Faria. Certamente o Dr. Paulo cumpriu sua missão, né, com muita maestria, deixou um legado maravilhoso, e eu vou pedir aos colegas vereadores que a gente possa fazer 1 minuto de silêncio em sua homenagem. Obrigado. Passamos então às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário. Com a palavra. Senhor presidente, nós recebemos hoje, nessa Casa de Leis, o encaminhamento do termo de renúncia do mandato. Iniciou em 1º de 10/2017 e finda agora dia 31/12/2020, do vice-prefeito Renato Jardel Gurtinski, Renato Pique, que, como suplente, amanhã assume uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Desejar ao agora deputado estadual Renato Pique muita sabedoria, muita lucidez nesse breve período que lá estará representando os anseios dos canoienses, dos municípios vizinhos, e por que não de todo o estado de Santa Catarina. Se por um lado é importante estar lá este um mês representando a nossa região, garimpando recursos, porque
dentre as virtudes que ele tem, uma delas é brigar pela nossa região, ela é bastante bairrista, e é importante ter um representante nosso tendo assento na Assembleia Legislativa. Também uma oportunidade, senhores edis, para todos nós refletirmos que esses processos eleitorais, políticos, eles passam muito rápido. Em 2022 nós teremos novamente eleição para deputado estadual, e pedir aos senhores edis, aos senhores líderes de partido, aos senhores presidentes de partido, do qual eu, como presidente do PL, também estou representando nesse momento, que tenhamos serenidade, lucidez, mas principalmente sabedoria na próxima eleição para deputado estadual, que nós possamos sentar, discutirmos sem paixões políticas qual candidato de Canoinhas tem viabilidade a ser eleito deputado estadual. Respeito todas as opiniões em contrário, mas nosso sistema político vigente hoje permite que um deputado seja eleito com 14 mil votos, a exemplo do deputado Ivan Natos de Blumenau, e deputados com mais de 30 mil votos não terem assento na Casa Legislativa. Eu acho que nós temos que verificar a viabilidade partidária, a viabilidade pessoal, todas as condições para que nós possamos ter representante. Vereador Paulo, nós discutimos hoje a questão do orçamento e o senhor fez uma brilhante leitura com relação a todas as discussões, né, que antecedem a votação do nosso orçamento. E eu não sou uma pessoa invejosa, mas eu tenho uma inveja boa, porque enquanto nós estamos discutindo um orçamento de 186 milhões, eu vi uma notícia aqui que a Câmara de Chapecó, que em 1970, até próximo de 1980, tinha o mesmo tamanho de Canoinhas em população e em desenvolvimento, aprovando a sua LOA, Lei Orçamentária Anual, no valor de 1.156 milhões. Vereador Célio, acho que muitas oportunidades nós já perdemos de ter representação forte na Assembleia. Aproveito para cumprimentar a vereadora Paulinha, do PDT, que acompanhou o prefeito e alguns vereadores dessa Casa de Leis numa agenda em Florianópolis, muito dinâmica na viabilidade de recursos. Nós sabemos que o vice-prefeito, nesse período curto, ele vai, com certeza, vereador Célio, buscar viabilizar uma determinada quantia para atender os anseios de Canoinhas e da nossa região. Porém, o período é muito breve. Nós sabemos que o suplente de deputado, apesar de estar ocupando aquela cadeira, não tem acesso às emendas. Elas, ser repassadas, serão mais por questões de outros deputados terem favorecido o deputado Renato Pique, que está assumindo. Então, esse discurso nós já o fizemos no início do nosso mandato, da importância de ter representantes. E o senhor vereador Paulinho, como presidente do MDB, acredito que uma pessoa muito sábia na condução dos processos do seu partido, e os demais presidentes de partidos, na eleição de 2022, nós sentarmos, discutirmos quem realmente tem a viabilidade de ser eleito, independente, como falei, de paixões políticas, partidárias, enfim. Não vejo outra possibilidade de nós termos um legítimo representante se não houver essa união de esforços de toda a nossa comunidade. Sabemos que todos têm o seu direito, que todas as pessoas, muitos bons nomes em vários quadros, mas o que nos ensina o atual momento político é que quem realmente tem viabilidade é que chega. Quizá em 2022 nós possamos sentarmos, discutirmos
e lançarmos o nome de Canoinhas para ser efetivamente eleito e representar os anseios de Canoinhas, região, porque eu fico, de certa forma, triste quando vejo que muitas das emendas parlamentares são carreadas para outros locais e nós não temos uma voz ativa e efetiva em que pese respeitar todas as pessoas e deputados, enfim, que falam em nome de Canoinhas, mas tendo alguém aqui da nossa cidade sempre é muito mais importante. Friso isso também, e por fim, da importância de ter representante. O deputado federal Jorge Guetem fez uma mensagem. Formulei um requerimento aqui nessa Casa de Leis de alguns caminhoneiros que estavam questionando a questão de taxas, principalmente de tacógrafo, se havia possibilidade do Inmetro reavaliar os valores. E o deputado Jorge Guetem mandou uma mensagem informando que participamos em Brasília de audiência com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior. Levamos a ele a demanda do vereador Coronel Mário e do vice-prefeito Renato Pique de Canoinhas, sendo que a análise da redução das taxas sobre a aferição de tacógrafos de caminhões e ônibus que estão muito elevadas. É uma demanda importante e tem que ser discutida. A redução dessas taxas se faz necessária em função da pandemia de Covid-19, que atingiu diversos setores econômicos, entre os quais os de transportes rodoviários. De acordo com o presidente Marcos, o governo federal e o Inmetro vão elaborar em conjunto uma medida provisória para solucionar o problema e incentivar a retomada da economia do setor de transportes. Então, uma demanda que saiu aqui dessa Casa de Leis foi levada ao presidente do Inmetro, em mãos pelo deputado Jorge Guetem, do Partido Liberal, do qual também faço parte. É importante receber a resposta e tomara que realmente tenha uma efetividade na redução desses custos tão elevados para os nossos motoristas. Por fim, rogo a Deus, ao nosso Supremo Arquiteto do Universo, proteja e dê muita sabedoria ao deputado estadual Renato Pique nesse período que está na Assembleia. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Mais alguma inscrição? Senhor presidente, Com a palavra. só quero também cumprimentar a vereadora eleita Juliana Maciel, que acaba de chegar na Câmara, convidá-la para que nós ainda temos 5 sessões, senhor presidente, sessões ordinárias, né? Até o final da legislatura, e é importante que os vereadores eleitos participassem da sessão, até para ir se familiarizando com os trabalhos da Câmara, vereador Paulo Gninski. Eu sei que terão todo o tempo e competência, já estão trazendo consigo, mas até é importante porque alguns debates que são feitos aqui terão que ter continuidade no ano que vem. Um exemplo que nós citávamos aqui da saúde, vereadora Zenesi, esse é um debate contínuo, né, que o tempo todo vai ter que ser tratado. Então, é importante, vereador Maurício. Eu estava conversando ainda agora com a vereadora Silmara, embora a gente saiba que ela mora lá no Rio dos Pardos, mas ela tem nos acompanhado pela TV Câmara, mas para que realmente participem das sessões, poder acompanhar os projetos que estão aqui, que vão continuar sendo debatidos no ano que vem. Vereador Coronel Mário, eu ouvi o seu discurso inúmeras vezes aqui, principalmente depois do resultado das eleições, e eu tenho que reconhecer que esse seu discurso precisa ser dado continuidade, porque realmente nós estamos há 2 anos, né, das próximas eleições, mas tem que ser colocado isso para a população, para os eleitores, sim, mas principalmente para os líderes partidários, né, porque a gente entende. Eu hoje falo com o presidente do PSL, eu sei que lá num determinado momento vai chegar aqui a liderança estadual pedir para que a gente apoie candidatos. Isso sempre foi assim, mas tem coisas que não precisa continuar assim. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós temos que pensar em Canoinhas, pensar em algo maior. Nós
Sabemos que hoje alguns recursos virão por conta dos deputados dos nossos partidos, né? O deputado Fábio já sinalizou que nos próximos dias vai mandar recursos. Se eu assumir uma secretaria, diz que já vai mandar recursos, mas ele está pensando nesse momento até a eleição e depois da eleição, que são os próximos 4 anos. Então, acho que está na hora de as lideranças políticas pegar uma folha dessa, fazer umas contas, porque lá na Assembleia não é o MDB, o PSL, PL, PSD. Vai ser o deputado eleito por Canoinhas que vai representar a nossa região. Se nós pudermos eleger alguém, termos alguém num partido que precise 50% dos votos de que outros, é melhor que façamos contas e que tenhamos o nosso representante lá. Vereador Gil Baiano, vereador mais votado, que fez 150%, uma conta rápida aqui, mais votos do que o último colocado aqui, tem o mesmo poder de voto entre o primeiro colocado e o último eleito. Essa é uma coisa muito clara. E nós também temos que pensar dessa forma para deputado. Nós temos que ver, como o senhor disse, a viabilidade eleitoral, preferencialmente aqueles que precisam de menos votos, porque nós temos, considerando os municípios próximos aqui, um número X de votos. Então não adianta nós ficar inventando que o partido que é maior precisa ter, pelo histórico, ter que ser o candidato. Mas aí nós precisamos ter humildade, vereador Paulinho, Vossa Excelência, que é presidente do MDB, para sentarmos e pensarmos, enfim, na nossa comunidade. Pode ser que eu e o vereador Coronel Mário sejamos vencidos nessa história, mas pelo menos fizemos a nossa parte de falar isso. Eu estava reunido com o presidente do PSL estadual semana passada e deixei bem claro para ele: nós queremos que nossa região seja atendida. Se o PSL tiver alguém aqui da região que tenha condições de eleição, nós vamos apoiar. Se não tiver, nós vamos apoiar alguém que tenha essa condição, vereador Paulinho, de nos representar depois, porque o Vossa Excelência falava de Chapecó, e eu fico feliz do João Rodrigues, deputado federal, ex-deputado federal, ter sido reeleito para o 3º mandato. E ele não foi reeleito à toa, ele foi reeleito porque, se Chapecó está nas condições que está, é pelo trabalho que ele fez como prefeito, como deputado estadual, como deputado federal para aquela região. Se cresceu o orçamento dele, ele tem participação. Então nós precisamos ter um João Rodrigues nessa região aqui, que de fato lute, brigue, né, consiga fazer com que o nosso orçamento, que hoje é 186 milhões, que daqui 4 anos, quando nós estivermos nessa casa de novo, não sei, vereador Paulo Gniski, nós possamos estar votando um orçamento aí de 300 milhões, quem sabe no executivo, vai saber, a gente não sabe do futuro, mas que a gente possa um dia estar votando orçamentos maiores ainda, esse é o nosso desejo. Mas começa por essa fala como a nossa, vereador Coronel Mário. E no rádio dizer da importância de ter um representante aqui na nossa região. Então quero mais uma vez aqui cumprimentar e desejar sucesso o amanhã deputado estadual Renato Pique, que assume, para que eu concorde, o vereador Coronel Mário, de que o suplente não tem toda aquela força, mas conhecendo o Pique, certamente vai deixar sua marca, vai deixar o seu pedido. E como hoje o governo do estado está cumprindo com as emendas, e essa é uma grande vitória, e aí podem falar o que quiserem do Moisés, mas no meu ponto de vista continuo defendendo que é o melhor governador que já teve administrativamente falando, deixou a casa em dia, deixou as contas em dia, vereador Paulinho. Certamente, com dinheiro em conta, vai mandar dinheiro para Canoinhas, para a nossa região, que é o que interessa. Eu quero desejar sucesso ao deputado Renato Pique, que nesses poucos dias que lá estará, possa representar bem o nosso povo canoense e o povo da nossa região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio. Há mais alguma inscrição? Não há mais inscrições, senhor presidente. Sendo assim, antes de encerrar, quero agradecer as colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar também a vereadora eleita Juliana Maciel, seja muito bem-vinda a essa casa. Da mesma forma, o vereador
Maurício, a quem eu já havia me referido antes, agradecer os internautas, funcionários da casa, parabenizar o agora deputado Pic, né? Espero que tenha condições de fazer um bom trabalho nesse curto período de tempo e desejar sucesso a ele. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 8 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.